Você já se sentiu como se estivesse completamente sozinho na sua fé, lutando contra uma maré de oposição? Se sim, a história que vou contar hoje é para você. Vamos viajar no tempo, para um momento de grande crise espiritual em Israel, e conhecer um dos profetas mais corajosos de todos os tempos, Elias. Fique comigo até o final para descobrir como a fé de um único homem pode desafiar o império inteiro e mudar o curso da história. Naquela época, Israel estava numa encruzilhada espiritual. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, uma princesa fenícia, havia se afastado de Deus e promovido a adoração a um falso deus chamado Baal. Templos para Baal foram construídos por todo o reino, e o povo de Israel, confuso e desviado, começou a seguir esses falsos rituais. Era um tempo de seca, fome e desespero, não apenas no campo, mas também no coração das pessoas. O povo estava dividido, tentando servir a dois senhores, sem se comprometer com nenhum. Parecia que a verdadeira fé estava prestes a se extinguir. No meio desse caos, surge Elias, um homem do deserto, simples em sua aparência, mas com uma fé inabalável no Deus vivo. Ele não era um político ou um nobre da corte. Era um profeta enviado por Deus com uma mensagem clara e poderosa. Elias foi diretamente ao rei Acabe e declarou que não haveria chuva em Israel, a não ser pela sua palavra. Imagine a audácia. Um homem desconhecido, enfrentando o rei mais poderoso da nação e anunciando uma seca devastadora. E de fato, a chuva parou. Por 3 anos e meio, a terra secou, as colheitas falharam e a fome se espalhou. Era um sinal claro de que algo estava terrivelmente errado. Enquanto a nação sofria, Elias foi cuidado por Deus. Primeiro junto a um riacho alimentado por corvos, e depois na casa de uma viúva em Sarepta, onde a farinha e o azeite nunca acabaram. Esses milagres mostravam que, mesmo em tempos de crise nacional, Deus cuida fielmente daqueles que confiam nele. Mas o propósito de Elias não era apenas sobreviver, era trazer Israel de volta para Deus. Após 3 anos e meio, Deus disse a Elias: vá se apresentar a Acabe, pois vou mandar chuvas sobre a terra. O reencontro foi tenso. Acabe, ao ver Elias, o acusou: é você o perturbador de Israel? A resposta de Elias foi direta e corajosa. Ele disse que o verdadeiro perturbador era Acabe e sua família, por terem abandonado os mandamentos do Senhor para seguir os ídolos de Baal. Elias não tinha medo da autoridade do rei, porque sua autoridade vinha de um lugar muito mais alto. E então, Elias fez um desafio épico, um desafio que colocaria a fé à prova diante de toda a nação. Ele disse a Acabe para reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, Azerá, que comiam à mesa de Jezabel. O palco estava montado para um dos maiores confrontos espirituais de toda a Bíblia. Imagine a cena: o Monte Carmelo, com vista para o mar. De um lado, 850 profetas pagãos, vestidos com suas vestes cerimoniais, representando o poder do Estado e a religião popular. Do outro lado, um único homem, Elias, vestido com roupas simples, representando o Deus invisível de Israel. E no meio, uma multidão de israelitas, com um coração dividido, esperando para ver quem venceria. Elias se dirigiu ao povo com uma pergunta penetrante: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, envergonhado e indeciso, não respondeu nada. O silêncio deles era a prova da sua confusão espiritual. Então, Elias propôs o teste. 2 novilhos seriam preparados para o sacrifício, um para os profetas de Baal e um para ele. Eles colocariam a lenha, mas não poriam fogo. O desafio era simples: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo concordou. Parecia justo. Os profetas de Baal foram os primeiros. Eles prepararam seu altar, colocaram o sacrifício e começaram a invocar o nome de Baal. Eles clamaram desde a manhã até o meio-dia, gritando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta. Nenhum som, nenhuma voz, nenhum sinal de fogo. O silêncio era ensurdecedor. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Ele dizia: gritem mais alto, talvez ele seja um deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. A ironia de Elias expunha a total impotência do ídolo. Desesperados, os profetas de Baal começaram a gritar mais alto e a se cortar com espadas e lanças.
segundo seu ritual, até sangrarem. Eles continuaram sua performance frenética até a hora do sacrifício da tarde, mas ainda assim, nada aconteceu. Baal estava em silêncio, porque Baal não era nada. Então chegou a vez de Elias. Ele chamou o povo para perto. Primeiro, ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Isso era um ato simbólico poderoso, lembrando o povo de sua identidade e da aliança que seus antepassados fizeram com Deus. Ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Mas Elias queria deixar claro que não haveria nenhum truque. Ele queria que o milagre fosse inquestionável. Então, ele fez algo extraordinário. Ele mandou que enchessem 4 grandes jarros com água e derramassem sobre o sacrifício e a lenha. Eles fizeram isso não uma, nem 2, mas 3 vezes. A água encharcou tudo e encheu a vala que ele havia cavado ao redor do altar. Humanamente falando, era impossível que aquilo pegasse fogo. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias se aproximou e fez uma oração simples, mas cheia de fé e propósito. Ele não gritou, nem se desesperou. Ele orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. A oração de Elias não era sobre ele mesmo, era sobre a glória de Deus e a restauração do povo. E a resposta foi imediata e espetacular. O fogo do Senhor caiu do céu e consumiu completamente o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó, e até mesmo lambeu a água que estava na vala. Foi uma demonstração de poder tão avassaladora que não deixou nenhuma dúvida. Quando todo o povo viu isso, eles caíram com o rosto em terra e clamaram em uma só voz: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Naquele momento, a dúvida se dissipou. A escolha foi feita. O coração do povo se voltou para o verdadeiro Deus. A missão de Elias no Monte Carmelo foi um sucesso absoluto. Após essa demonstração de poder, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados, pois eles haviam enganado o povo e os levado à idolatria. Depois, Elias subiu ao topo do Carmelo, orou fervorosamente por chuva, e o céu, que estivera fechado por 3 anos e meio, se abriu, e uma chuva abundante caiu sobre a terra. A seca física e a seca espiritual terminaram no mesmo dia. A história de Elias no Monte Carmelo é uma lição poderosa para todos nós. Ela nos ensina sobre a coragem de defender a verdade, mesmo quando estamos em minoria. Ensina sobre a importância de não ficarmos em cima do muro, mas de fazermos uma escolha clara sobre em quem vamos confiar. E acima de tudo nos mostra que o nosso Deus é um Deus vivo, que ouve orações e responde com poder. Ele não é um ídolo silencioso de pedra ou madeira, mas o Criador do universo, que se importa conosco e age na história. Talvez hoje você se sinta como Elias, enfrentando desafios que parecem impossíveis, cercado por vozes que tentam te desviar da fé. Lembre-se desta história. Tenha a coragem de reconstruir o seu altar, de apresentar sua vida a Deus, mesmo que pareça uma situação impossível encharcada de problemas. E confie que o mesmo Deus que respondeu a Elias com fogo do céu pode agir na sua vida de maneiras extraordinárias. Obrigado por assistir e mergulhar nesta história incrível comigo. Se você foi inspirado pela coragem de Elias, deixe um "O Senhor é Deus" nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelas histórias da Bíblia. AJ Proxima.